porque também tem uma série de notícias acontecendo lá nos Estados Unidos. É para lá que a gente vai agora. O presidente Donald Trump invocou uma lei da época da Guerra Fria para aumentar a produção de armas no país. E essa medida vem em um momento de preocupação em Washington sobre o estoque de munições, principalmente depois da guerra com o Irã. Se estamos falando de notícias dos Estados Unidos, temos que ter a correspondente Mariana Jangiacomo ao vivo, direto da Casa Branca, para nos trazer as informações. Muito boa tarde. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a todos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou o Ato de Produção de Defesa, que é uma lei da época da Guerra Fria, que permite que o governo americano controle a produção doméstica, não só de armas, do que for necessário em um momento de emergência, em um momento de ameaça aos Estados Unidos. E é exatamente esse momento que Trump alegou em um comunicado enviado ao chefe do Pentágono, o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Donald Trump alegou que há necessidade, sim, de fazer essa produção, de mudar essa produção, condições que representam uma direta ameaça à segurança nacional, citando a capacidade limitada de produção e cadeias de suprimento frágeis. Agora, é importante a gente esclarecer alguns pontos. Apesar de essa ser uma lei da época de guerra, na verdade começou ali na época da Guerra da Coreia, depois foi usada durante a Segunda Guerra Mundial aqui nos Estados Unidos. O próprio Trump já invocou essa lei antes, na época da pandemia, assim como o Joe Biden também, na época da pandemia, que invocou essa lei não para produzir armas, mas no caso para ajudar na produção de vacinas. Então isso é algo que acontece, essa lei ela vem sendo usada tanto por Trump quanto por Biden. Agora, representa sim uma preocupação do governo americano com aquilo que os especialistas já alertavam que poderia acontecer desde o começo dessa guerra com o Irã, que é falta de armamentos, desfalque nos estoques de armas aqui nos Estados Unidos. Essa tem sido uma preocupação com a possibilidade do deslocamento de armas que servem para proteger os Estados Unidos em outros lugares para o Oriente Médio, deslocamento de verba para essa guerra no Oriente Médio. Isso foi tanto uma preocupação aqui, tem sido tanto uma preocupação aqui, que o próprio Trump chegou a receber executivos do setor de armas aqui na Casa Branca em março, e disse que os executivos tinham concordado em quadruplicar a produção para não deixar que houvesse uma falta no estoque aqui de armamentos dos Estados Unidos. E agora, então, no começo, na verdade, na metade de junho, quase 4 meses de guerra, Donald Trump sente a necessidade de invocar esse mecanismo de tempos de guerra mesmo para que o país produza mais armamentos, alegando uma capacidade limitada de produção. Ele que tentou muito acalmar essas preocupações, aliviar essas preocupações, dizer que, na verdade, os Estados Unidos tinham um suprimento virtualmente ilimitado de armas. Donald Trump chegou a dizer isso, chegou a fazer essa reunião com executivos e agora, na verdade, mandou esse comunicado para o secretário de Defesa, que indica o contrário, indica que ele mesmo tem essa preocupação e vê essa necessidade de mudar a produção doméstica aqui nos Estados Unidos depois de quase 4 meses de guerra com o Irã, uma guerra custosa, milhões e milhões de dólares para essa guerra, Yuri e Débora. E que, no fim das contas, Mariana Jangiacomo, a população mesmo, quem vive o dia a dia nos Estados Unidos, tirando os produtores de arma, ficam no prejuízo, E falando sobre a guerra no Oriente Médio, agora, agências de inteligência americana concluíram que, apesar do acordo entre os Estados Unidos e o Irã, Teherã agora tem o poder de fechar o Estreito de Hormuz sempre que quiser, Mari? Conta pra gente mais um pouco dessas conclusões. É uma informação alarmante, Débora? Porque a conclusão das agências de inteligência aqui dos Estados Unidos foi que o Irã descobriu que tem esse poder, descobriu com essa guerra que tem o poder de fechar o Estreito de Hormuz, fechar o acesso ao Estreito de Hormuz e prejudicar muito a economia global. As agências de inteligência afirmam que, apesar desse acordo fechado agora, entre os Estados Unidos e o Irã, o acordo provisório ou memorando de entendimento, como está sendo chamado esse documento, apesar disso, o Irã pode sim
tem a capacidade de fechar o acesso ao Estreito de Hormuz a qualquer momento. E a guerra, a forma como essa guerra vem acontecendo, mudou o entendimento que o próprio Irã tem de si mesmo e das suas capacidades. Antes, desde, na verdade, a revolução religiosa, a revolução islâmica lá no Irã, o Irã tem tentado evitar conflitos diretos, né? Tem atuado muito por meio dos grupos que são apoiados pelo Irã no Oriente Médio, mas tem evitado esses conflitos diretos. E agora parece, pelo que dizem os analistas, se sentir mais empoderado para entrar nesses conflitos, principalmente pela questão do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz estava aberto, a passagem ela existia, ela estava funcionando antes dessa guerra. E a partir dessa guerra, a partir de tudo o que aconteceu ali, o Irã percebeu como foi capaz de prejudicar a economia global. É claro que essa guerra teve prejuízos enormes para o Irã também, ninguém está discutindo isso, mas a conclusão das agências de inteligência foi sim que os iranianos agora descobriram que são capazes de fazer isso e essa é uma informação alarmante. Agora a CNN procurou a Casa Branca para falar sobre isso, para discutir essa conclusão das agências de inteligência aqui dos Estados Unidos e uma autoridade sênior americana falou sobre esse acordo que foi fechado agora, memorando de entendimento, e disse que qualquer acordo depende do cumprimento das regras por parte do Irã, inclusive com relação ao Estreito de Hormuz, inclusive com relação ao bloqueio dos portos iranianos, então que acredita que os Estados Unidos têm sim um poder em relação a isso, porque tem o poder econômico principalmente sobre o Irã, mas como eu disse sim, é uma conclusão alarmante porque a gente viu, afinal de contas, as consequências dessa guerra e do fechamento do Estreito de Hormuz em todo o mundo. Débora e Yuri. Mariana Jean Giacomo, muito obrigado pelas suas informações.